A paz do Senhor. Que Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao nome de Jesus, que tem nos dado vida, tem nos dado paz e tem nos dado saúde. E a você que tem visualizado aí, visto os nossos vídeos, nosso muito obrigado. Obrigado também a você que tem curtido, compartilhado, comentado e a você que já é inscrito. E quem não é inscrito, se inscreva, faça parte e seja abençoado, edificado, fortalecido e alimentado através da palavra de Deus. E vamos à mensagem de hoje. O texto que vamos ler é Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo 31. Neste texto, a palavra de Deus nos diz assim: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas, eles foram evangelizar na cidade de Filipos. E eles tiveram êxito ali no seu trabalho, na sua mensagem. Pessoas se renderam a Cristo. Está registrado tudo aqui no livro de Atos, no capítulo 16. Foi o caso de Lídia, toda a sua família que se rendeu a Cristo. E eles, nesse trabalho de evangelização, de pregação da palavra de Deus, ali na cidade de Filipos, onde eles permaneceram por vários dias, eles tinham o costume de, todos os dias, orar ao Senhor. E sempre que eles saíam para oração, uma jovem dizia: estes homens que estão nos anunciando o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. E essa jovem, ela fez isso por vários dias. Acontece que aquela jovem, ela clamava dessa forma, ela se expressava dessa forma, se referindo a Paulo e Silas, por causa do espírito de adivinhação. Aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação e adivinhando ela dava muito lucro aos seus senhores. Acontece que por vários dias ela fazendo a mesma coisa, dizendo isso para Paulo e para Silas, por mais que ela estava, de certa forma, falando a verdade, mas ela estava adivinhando, isso vinha de um espírito maligno. Então Paulo, incomodado com aquilo, ele se virou para aquela jovem e ordenou ao espírito maligno que deixasse aquela jovem, que saísse daquela jovem. Ou seja, ele expulsou o demônio daquela jovem. Quando Paulo expulsou o demônio, aquela jovem não adivinhou mais. E como consequência, não deu mais lucro aos seus senhores. E não dando lucro aos seus senhores, isso gerou uma grande revolta aí nos senhores daquela jovem. E eles ficaram tão revoltados que prenderam Paulo e Silas. Eles prenderam, depois levaram aos magistrados, eles levaram à praça. E por ordem dos magistrados, eles foram ali humilhados, foram açoitados com varas publicamente, foram açoitados em praça pública. E depois de açoitado, eles foram levados para um cárcere. E aquele cárcere, havia um cárcere dentro do outro cárcere, ou seja, eles foram levados para o cárcere interior. E dentro do cárcere interior, eles ainda foram amarrados, presos a um tronco, ou seja, estava dentro de um presídio, aquele cárcere, dentro de um cárcere interior e ainda presos a um tronco. E diante desta situação de humilhação, açoitados publicamente, agora presos ali e ainda amarrados, qual foi a atitude de Paulo e Silas? A Bíblia diz que eles começaram a cantar e a orar. Foi o que eles fizeram. E começaram ali a orar, cantar, orar, orar, cantar.
E eles fazendo isso perto da meia-noite. A Bíblia diz que houve um grande terremoto, os alicerces do cárcere se moveram e as portas da prisão, todas as portas foram abertas e todos os presos ficaram ali soltos. O carcereiro naquele momento estava dormindo, mas com aquele barulho ele acordou. E quando ele acordou, que ele viu que todas as portas estavam abertas, que todo mundo, todos os presos que estavam sob a sua responsabilidade estavam soltos, ele ficou desesperado. Ele ficou tão desesperado que ele pegou a sua espada e queria cometer um suicídio. Ele queria se matar. Mas naquele momento a Bíblia diz que Paulo disse assim para ele: não faça isso. Paulo clamou com grande voz dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Ou seja, as portas tinham se abrido, mas ninguém tinha fugido. Então, naquele momento, a Bíblia diz, está aí no versículo 29 do capítulo 16 de Atos, era o carcereiro, era ele que mandava nos presos, estava ali todos os presos sob o seu domínio. Mas por causa do que aconteceu, ele ficou todo trêmulo e se prostrou diante dos prisioneiros Paulo e Silas. Diante do que havia acontecido, aquele terremoto, ou seja, a ação de Deus ali naquele momento, e ele tirando-os para fora, aí ele faz uma pergunta e trata muito bem aqueles presos dizendo: senhores, que eu faça para me salvar? O que é necessário que eu faça para me salvar? Então foi quando eles responderam o texto que lemos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E depois que Paulo e Silas disseram isso a ele, eles pregaram para o carcereiro e a sua família e eles se renderam a Cristo. Ou seja, todos aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador após ouvirem ali a mensagem de Paulo e Silas. Este relato da Bíblia Sagrada, ele nos traz tantas lições preciosas, maravilhosas, e eu quero mencionar aqui algumas delas. Primeiro, Paulo e Silas, eles não foram para a cidade de Filipos para pregar ali por iniciativa própria, de forma alguma. Eles foram ali porque Paulo, ele teve uma visão onde claramente ele foi convidado, ou seja, enviado por Deus para pregar na cidade de Filipos. Não foi uma iniciativa própria. Ele foi pregar na cidade de Filipos por obediência à palavra de Deus, por obediência a uma ordem de Deus. E ao chegar ali, depois que eles estavam já exercendo seu trabalho de obediência, evangelizando a cidade de Filipos, após ter expulsado o demônio de uma jovem foi liberta de um espírito maligno. Agora, depois disso, eles são presos, levados ali à praça pública, açoitados com varas publicamente, humilhados e depois colocados no cárcere interior, ainda presos ali a um tronco. Agora imagina uma situação dessa. Você está fazendo tudo certo, está obedecendo a Deus, está ali cumprindo a vontade de Deus e acontece todas estas consequências. Eu creio que a maioria de nós, a primeira coisa que a gente faz é perguntar por quê, e por quê. A gente sempre quer saber o porquê, mas esquece de perguntar para quê. Ou parar para pensar para quê. Porque, na verdade, todo o processo que acontece na nossa vida, se estamos na obediência à vontade de Deus, tenha certeza, é porque há um propósito nisso. E dá para se perceber que Paulo e Silas, eles compreendiam muito bem que havia ali um propósito. Às vezes eles não estavam entendendo o propósito, mas dá para se perceber que eles estavam aceitando o processo. Porque depois de serem açoitados publicamente,
serem agora presos e ainda amarrados a um tronco, eles foram cantar e orar. Pense numa receita que é bênção na vida de todos que praticam. Orar, cantar. Louvar a Deus, orar. Louvar a Deus e orar. Pode estar no momento de angústia, de tribulação, no momento mais difícil, mas esta é a receita certa. É uma receita atual. A gente pode aprender com Paulo e Silas. Eu não estou entendendo nada desse processo, mas eu tenho a certeza. É um projeto de Deus. Então, vou cantar e vou orar. Ou seja, vou fazer a minha parte. O que eu posso fazer é cantar e orar. E acontece que quando agimos dessa forma, o terremoto acontece, milagres acontecem. E qual era o projeto de Deus? Era evangelizar ali o carcereiro. O carcereiro estava ali, ele precisava de Jesus e foi a forma que Deus usou. Até colocar Paulo ali perto do carcereiro. Então aconteceu todas estas coisas que às vezes não compreendemos, mas entendemos que o projeto de Deus foi levar Paulo e Silas para evangelizar o carcereiro. E como resultado, depois que ele pregou o evangelho na casa do carcereiro, todos se renderam a Cristo. Eles aceitaram a receita. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aí, eles ouviram a mensagem, se renderam a Cristo. Então estava agora concluído ali a missão de Paulo e Silas na cidade de Filipos. Logo depois eles foram soltos e também saíram da cidade de Filipos. Ou seja, cumpriu ali o propósito de Deus na vida deles. Para finalizar essa mensagem, eu quero falar com você, que às vezes não está entendendo nada do processo, mas eu quero convidar você a parar um pouquinho e refletir. Estou dentro da vontade de Deus? Sim. Eu estou obedecendo a Deus? Sim. Então, com certeza, há um propósito nisto. E com certeza Deus irá me usar, irá usar você para realizar algo através de todo esse processo, cumprindo assim um projeto que é dele. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça e a sabedoria para mesmo nos momentos que não compreendemos nada, agirmos como Paulo. Cantar e orar. Orar e cantar, para que o milagre aconteça. Para que o projeto de Deus assim aconteça através de nós. Vamos falar com Deus? Presente-se diante de Deus agora. Agradeça a Ele por todo o processo. Por mais que você não esteja entendendo, mas tenha coragem de dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou cantar e vou orar. Eu sei que o Senhor sabe de tudo. Estou vivendo o caminho da obediência. Eu sei que o processo é difícil, mas sei que o projeto é teu e vai ser realizado, e a honra e a glória é toda para ti. Vamos falar com Deus? Maravilhoso e eterno Deus que estás no céu. Te adoramos porque tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa família. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tem acontecido. Às vezes, processos que não compreendemos nada, não entendemos. Às vezes, processos que têm levado pessoas às lágrimas, ao sofrimento. Processos que às vezes levam a pessoa a não entender nada. Mas que nesse momento, a atitude possa ser como a de Paulo e Silas. Cantar e orar. Porque o Senhor habita no meio dos louvores. E a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos.
mesmo não compreendendo nada, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome, nós oramos a ti e declaramos que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e não temos outro Deus além de ti. Nós declaramos que te amamos de todo o nosso coração e que aceitamos todo o processo, porque entendemos que há um projeto do Senhor nas nossas vidas. E assim, com esta certeza, é que nós te louvamos e te adoramos para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infalíveis consolações do Espírito Santo esteja com você, na sua casa e na sua família. Não só hoje, mas desde agora e para todo sempre. Se você crê, diga amém. Que Deus lhe abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.